Fala pessoal, beleza? Vamos retomar então aqui nossa aula, né? Continuar. Antes de a gente continuar, se esqueça aí de me ajudar, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos e ativa também a notificação aí para você sempre receber as novidades aí do canal. Então vamos continuar aqui, pessoal. Bom, aqui a gente fez aqui, né? Eu copiei e colei ali o nome do usuário, mas basicamente o que eu poderia ter feito aqui, em vez de copiar e colar, eu vim aqui, eu clico aqui no texto, tá? Eu escrevo aqui o texto, então eu colocaria aqui nome do usuário, selecionaria aqui, e aí venho aqui, por exemplo, ou eu venho aqui, né? Eu coloco, por exemplo, 32, né? E dá para colocar a fonte como negrito, né? Então, aqui ó, em Medium, em vez de deixar Medium, eu coloco Bold. E aí ele ficaria basicamente aqui, ó, aqui tá nome usuário, né? Não tem o do. Ficaria basicamente a mesma coisa, tá vendo? E a mesma coisa aqui pro texto de baixo, tá? A gente viria aqui, colocaria o texto, digitaria aqui, por exemplo, e-mail, usuário. Porque esse caso aqui a gente seleciona tudo, tá? Eu estou selecionando tudo, dá para você selecionar tudo com a setinha aqui ou com Ctrl A, tá? Meio padrão assim. Aqui é medium, né? E aí aqui acho que é 12 ou 13. Acho que é um pouco maior. Acho que deve ser uns 14. Eu vou copiar e colar daqui depois, tá? Basicamente seria isso, tá? E é isso. Deu para criar aqui normal. Eu só vou copiar daqui porque aqui já está com os espaçamentos certinho. Fica mais fácil para a gente ver, tá? E eu falar sobre essa parte do espaçamento. Que é a mesma coisa aqui, a gente definiu um espaçamento de 30. Ó, um negócio bem legal do Figma é, quando você começa a chegar no espaçamento, ó, ele já define o espaçamento que você tem desse e dos outros elementos. Então ele já está te mostrando o espaçamento que você padronizou. Então isso é bem legal, tá? Ele começa a identificar alguns padrões e automaticamente já colocar. Isso acontece também, por exemplo, com Ctrl D. Se eu desse um Ctrl D e aí coloco aqui 30 e desse outro Ctrl D e fosse dando um Ctrl D aqui para baixo desses caras, né? Se eu viesse aqui e desse um outro Ctrl D, aí eu tô aqui Ctrl D e aí começa a dar Ctrl D, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ele já começa a identificar, então ele pega o primeiro padrão de espaçamento que você tem e aí quando você define e começa a repetir isso, ele já identifica. Então isso é bem legal, tá? Figma te provê esse recurso, que é bem bacana. Bom, aí a gente tem aqui o nome do usuário. Aí aqui, lembrando, o mesmo conceito, tá? A gente criou aqui, né? A gente tem aqui o navbar. Aqui, aqui teoricamente, ele é um box de informação. Ali é a parte do logo. Então aqui a gente tem um box de informação do usuário. Então, a gente teria que fazer a mesma coisa aqui, né? A gente tem esse elemento, a gente seleciona esse. Opa, não pode selecionar o de baixo. Então, esse e esse, e dá um Ctrl G. E aí ele agrupou esses caras aqui, a gente coloca aqui, box de informação do usuário. Certo? Basicamente é isso. Acho que sobrou algum por cima aqui desses caras. Aí tem o retângulo aqui, que é desse cara aqui de geral, né? De todos aqui. E basicamente é isso, tá? Dessa parte aqui. Aí a gente vai vir aqui, vai ter um link, né? Como que a gente faz esse link? Basicamente, mesmo conceito. A gente tem aqui um texto, a gente vai escrever home.
Esse cara aqui, ele também é bold, também tá como bold, ele deve ser um pouquinho maior, ou um pouquinho menor, desculpa, deve ser uns 16. Seleciona, marca como bold, bacana. Aí a gente daria um espaçamento aqui. E aí a gente viria novamente lá no nosso guide, pegaria aqui o nosso ícone que a gente definiu. Por isso que eu falei que é tão legal. A gente pode deixar a iconografia só pelo pluginzinho que eu mostrei para vocês do Material, que a gente vem aqui e pega o plugin, né, que a gente tem aqui do Material Icons. Não tem problema. Mas o bom de deixar aqui é que facilita ainda mais. Então eu deixo aqui, pego esse componente aqui, né? Então eu tenho aqui o componente da home, ele já está aqui, ó. Copio esse cara e ele já vai estar pronto para eu utilizar aqui no meu layout sem problema nenhum. E aí a gente coloca aqui. E o legal dessa parte de ícone é que a gente pode vir aqui e a gente pode mudar, tá? A cor dele. Então eu posso vir aqui e mudar para branco. Mudei, ó, ele já mudou a iconografia, tá vendo? Então ele ficou aqui, ó, home e o ícone sem problema. Então eu vou pegar e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, que eu vou pegar e vou tirar daqui, copiar aquele lá porque ele já está com os espaçamentos certinho. Espaçamento de um para outro, de um elemento para outro é a mesma coisa, tá? Ó, definimos aqui o padrão de 30. Então aqui, ó, a mesma coisa, eu defini um tamanho aqui e aí eu tenho espaçamento de um para outro aqui, ó, de 12. Então vou tentar manter esse mesmo padrão. Bom, aqui a mesma coisa, tá? A gente vai ter um texto, que a gente vai criar aqui um texto com finanças, tudo maiúsculo. Vai selecionar Ctrl A. Vai vir aqui, vai aumentar, eu acredito que seja uns 32 aqui. A gente vai mudar a cor só para essa cor aqui, que é a nossa, é uma das nossas cores primárias. Seleciona tudo, troca a cor aqui e tá lá. Basicamente a gente já fez essa parte aqui do layout também, tá? E aí aqui dos links é a mesma coisa, tá? Eu não vou replicar para todos porque o conceito é exatamente o mesmo. A gente fez aqui o link do mesmo jeito que a gente fez aqui e aí a gente fez esse título aqui do mesmo jeito. Você só vai adequar o tamanho da fonte e cor e essas coisas que são da parte mais criativa e o espaçamento. Aqui, por exemplo, o espaçamento pode ser um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente está definindo um bloco, né? Então, entre um bloco e o outro, por exemplo, eu posso definir um espaçamento de 50, tá? O importante é o que? A gente sempre manter um padrão. Então, o bloco aqui vai ter um espaçamento de 50, os próximos blocos também vão ter um espaçamento de 50, espaçamento do título para esse link aqui vai ter um espaçamento de 30, e o espaçamento entre links vai ter um espaçamento de 15, por exemplo. Então é importante a gente manter esse tipo de padrão. Outra coisa que eu ia falar, tá? Que é importante. Isso daqui eu vou excluir esse daqui, tá? Que a gente criou aqui em conjunto, porque eu queria mostrar como criar esse conceito. Então eu vou excluir esse cara daqui e e depois eu vou construir ali a parte interna com vocês aí na próxima aula eu vou acabar construindo essa parte aqui da home, tá? Com vocês. Mas eu vou excluir aqui, a gente vai fazendo esse pair aqui para conseguir entender como foi construído e como construir, tá? Mas o interessante que eu ia comentar também com vocês é que quando você estiver fazendo essa parte aqui do layout criativo, né, do área de alta, o mais é super importante que no área de baixa, apesar de eu não ter colocado aqui na frente
a tipografia de tamanho, espaçamento, quanto mais rico você deixar isso daqui, mais fácil é para você fazer o seu criativo. Então, às vezes, você já deixar ou aqui no próprio layout, o próprio área de baixa, ou até algum tipo de descrição, ou colocar até um comentário aqui, por exemplo, colocar algum tipo de comentário aqui, tá? Isso é interessante de se fazer. Por quê? Porque aí quando você for construir aqui, você não fica meio que fazendo criativo e fazendo o espaçamento, imaginando tudo isso junto, tá? Então, enriquece um pouco aqui e um pouco mais aqui e depois vem para cá. Aqui eu acabei colocando o tamanho das fontes, tirando do navbar, que foi aquilo que eu falei. O criativo acabou saindo essa parte de alinhamento e tudo mais, entendimento da onde ia ficar o que, acabou saindo no criativo. Mas o resto eu acabei colocando aqui no próprio texto mesmo, aqui no próprio área de baixo, né? Então eu já acabei colocando aqui, eu já tenho aqui os tamanhos. Mas nesse caso aqui, é que eu não transpilei ainda tudo, mas geralmente eu já tenho também aqui, fora os tamanhos, eu já tenho o estilo do texto, que aí eu vou pegando aqui e vou colocando. Então eu só clico nele aqui, vejo o estilo, eu aplico lá, aplico ali, venho aqui, aplico lá. Então isso facilita também muito. Tudo que você conseguir componentizar e deixar mais automático para você só replicar a te ajudar aqui é melhor. É melhor que você gaste um tempo maior no começo fazendo isso, fazendo um bom guide, fazendo um bom área de baixa, para na hora que vier o criativo vir mais rápido, né? Então, na hora que o criativo vier, vem bem mais rápido. A minha experiência em projetos menores, pessoais ou até projetos freela, você consegue montar montar todo essa cadeia, né? Assim, de elementos e de sequência. Em projetos maiores corporativos, é mais difícil acontecer essa etapa do aire de baixa, a menos que a gente esteja falando de um novo projeto do zero, aonde precisa se entender algumas questões. Então, a gente usa esse conceito de wire de baixa fidelidade, geralmente para rabiscar em conjunto ali, e aí monta meio que em conjunto, mas bem papel de pão mesmo, assim, bem o conceito mesmo de não deixar muito aqui. Isso daqui hoje no mercado, infelizmente, talvez não é tão valorizado. É uma coisa boa muito para quem desenvolve layout. No geral, no seu dia a dia, você vai acabar talvez fazendo algo assim um pouco no papel ou até aqui mesmo, mas não com tanta precisão assim de algumas coisas e vai pular para o criativo e deixar mais preciso aqui. Mas é super importante o guide, pelo menos as estruturas do guide, então tipografia, iconografia, a parte ali de componentes, porque é isso que vai te auxiliar a ser cada vez mais rápido. Então essa parte de texto, em vez de eu ficar colocando aqui, 44, médio, não, eu já vou vir aqui e vou escolher, sei lá, um H3, ponto, acabou. Já tem essa configuração, então eu não preciso fazer muita coisa, porque eu já gastei meu tempo antes para isso, para depois vir aqui e otimizar tanto esse quanto outros layouts mais rápido. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.